Fala pessoal, hoje é o quarto dia da trip do tabaco. Estamos indo agora para Leite Alves, plantação de tabaco do Renato, que fica aqui na área rural de Cachoeira. Aqui ó, tem Cachoeira. E a plantação do tabaco do Renato, que é Leite Alves e Le Cigar, fica na parte rural aqui da região, pertinho. Aqui lá dá uns 15 minutinhos só. Então lá vamos visitar a plantação e conhecer um pouco mais como é que tá as novidades da fábrica. Acompanhe, galera, tá muito massa a trip, viu? Vamos priorizar mais ou menos como ocorre a plantação, né? Então primeiro nós vamos ali no viveiro de mudas, depois a gente vai passar aqui ao mesmo tempo e já ver o que nós temos de plantação, né? Depois a gente vai ver a casa de pendura, que não tem nesse momento nada pendurado, mas dá para dar uma olhada como ela é, e depois a gente vai dar uma olhada na seleção e na fermentação. Vamos lá? Esse ano tem sido um ano muito seco aqui na Bahia, sabe? Não tem sido um ano muito bom de chuva. A chuva, ela ocorreu, mas ela não foi farta. Então a planta não se desenvolveu muito, mas ela se desenvolveu, digamos. Então hoje a gente tem uma planta aí que tá no tamanho, assim, tipo 70% do que ela deveria ser. Ela está menor, né? Ela está menos desenvolvida. Ela está boa, né? Ela está saudável, mas ela não teve a oferta de água suficiente para chegar a um tamanho que ela deveria estar nesse momento, que seria maior. Esse tabaco mesmo aqui, o Connecticut, ele é enorme. Ele é a maior variedade que nós temos assim do ponto de vista de altura. É um tabaco para estar com 2 metros de altura. O Havana 2000 também é muito grande. É um tabaco que dá 18 folhas por pé. Ele também fica bastante alto, algo em torno de 1,80 m, 1,90 m, o Havana 2000. A gente também vai plantar outras 2 variedades esse ano, né, Ronaldo? Então, Mata Fina e o Poço Fundo. Mata Fina e Poço Fundo, você vai plantar do outro lado, né? E já tá as mudas que estão no viveiro, né? Uhum. Nem tá botando ainda o cachinho, então ele vai desenvolver mais. Ele ainda vai crescer, né? Vai, porque ele não começou a botar os cachos. Tá vendo? Ali você vai escolher as sementes melhores. Você escolhe os pés maiores e só tira a semente. Seria uma seleção simples, né? Só procria os mais altos, mais fortes. Está plantando só amostra esse ano, então é só aquilo ali mesmo, a nossa sementeira desse ano. É muito pouca, Jamelão, porque a gente só está fazendo experiência esse ano. E aí o Ronaldo botou aqui, ali ele está eu não sei porquê, mas ele está no sistema floating, e ali não está no sistema floating. Sistema floating, essas bandejinhas de isopor, está como se fosse um laguinho ali, né, boiando na água, porque ela mantém a umidade e tal, e ali não está no sistema floating. No momento ele não está sendo usado, porque a safra atrasou muito, então ainda não colhemos nada. Mas esse é o nosso galpão de pendura. Ele é um galpão que foi idealizado pelo agrônomo, o primeiro agrônomo que nos deu assessoramento foi Mário Gil, que ele era cubano, então ele fez bem parecido. Quem conhece os galpões de Cuba, inclusive eles usam muito esse bambu para pendurar, porque aqui na Bahia não é muito comum isso, não. Mas ele na época fez um modelo bem parecido com o modelo cubano. Os curris. O pessoal lá chama de curris. Ele fez um modelo bem parecido com o modelo cubano, que era o modelo que ele era acostumado a trabalhar lá. Que era o primeiro agrônomo da gente, que foi o Mário Rio. E aqui está vazio hoje porque a gente ainda não começou a colher nada. Mas esse ano também não vai encher, não, vai ficar bem pouquinho. A gente está plantando muito pouco, Jamilão, muito pouco. Aqui, ó, a área de plantio nossa é esse pasto aqui. Não, aqui não.
é essa área aqui. Lá atrás também tem um pedaço grande. Desse lado aqui também, do lado de lá da cerca também é nosso, também tem uma área grande ali que pode ser plantada. A capacidade de plantio aqui é em torno de 5 a 6 toneladas desse sítio, né? É o que a gente consegue plantar. A capacidade desse galpão é na faixa de 3 toneladas. Então ele pode pegar aí até 6 toneladas em 2 etapas, né? Ó, Jamilão, a gente está reformando, então a gente está num momento de reforma. Tanto o portão lá na frente quanto aqui. A gente está colocando cerâmica. E a ideia, né, a minha ideia, diferente de algumas empresas, eu vejo muito a questão de uma contenção de umidade. Por isso que a gente faz esse trabalho dessa maneira. Cerâmica, o piso aqui também ele foi, a gente coloca um plástico grosso, dá o contrapiso, para depois fazer esse cimento, cimento polido. A ideia é que não suba a umidade e também não fuja a umidade, para você conter a umidade e não ter invasão de umidade do chão, né? Ainda mais aqui que é uma zona rural, né? Para a gente poder deixar mais hermético. A ideia é deixar mais hermético, por isso que a gente está trabalhando assim, com a manta térmica, a telha de barro e cerâmica nas paredes. Aí a gente está fazendo a reforma. Já reformamos esse galpão e o de cá também já foi reformado. Só falta esse daqui agora. A gente está aos pouquinhos melhorando, né? E aí está improvisado aqui esse trabalho nesse momento, Jamil, que é a seleção, né? Então a gente já está no processo de seleção, já terminando o processo de seleção. O nosso trabalho hoje não está muito exemplar porque a gente está no meio da reforma. Então, na verdade, esse trabalho que as meninas estão fazendo aqui é no primeiro vão, é no primeiro quarto, né? O correto é selar. Hoje nós estamos fazendo a seleção do Brasil-Bahia, não é isso? Brasil-Bahia, né? Um pouco do CT também, que analisando o CT no sapo. Esse aqui é o que, Ronaldo? Aqui é descarga. Descarga. Esse é Brasil-Bahia. Brasil-Bahia que ainda vai ser fumo, né? Aqui também é uma descarga de tabaco. O que é a descarga? Não prestou por conta da condição, digamos assim, nem para fazer sapo, nem para fazer capote. Ou seja, é um fumo rasgado, furado. Muitas vezes é um fumo de ótima qualidade, mas ele estava, tá vendo? Esse aqui é um exemplar ótimo, é um fumo maravilhoso. Com certeza vai dar um bom tabaco, só que ele está todo arrebentado. Então ele é descarga. E aqui já é o processo final, né, de enfardamento, que tá feito assim, tá meio garibado nesse momento por causa da reforma. Mas a ideia do trabalho nosso é esse, Jamilão: cimento para não subir umidade, cerâmica na parede, o teto aqui ainda é de melhor qualidade porque é de alumínio, então ele mantém mais a questão hermética do ambiente. E aqui a gente faz todo o processo, né, que seria a seleção, a fermentação e depois o enfardamento. Desumidificador. Ali está tirando a umidade, está tirando o excesso de umidade aqui do ambiente. A gente está falando do Brasil-Bahia. Brasil-Bahia é onde vem mata fina, mata norte, mata sul. É as 3 sementes. Aí, dependendo de onde você planta. Aí quando você chama de Brasil-Bahia, é porque ele é a semente. Ele é a semente, mas ele não é o processo. O que você está sentindo é um cheiro de amônia e de acidez fraquinho. Porque se você pegar aqui no auge, é bem mais forte. Eu achei forte. Mas quem tem relacionamento com fermentação sabe que está fraco. Até mesmo quem já viu algumas padarias que dispõem a parte de fermentação, sabe que o cheiro é bem forte mesmo de fermentação. Cheiro de fermentação é uma coisa pesada. Aí está fraquinho. Ou seja, ele foi secado com ar quente. E qual é a diferença? Normalmente, o tabaco ele é pendurado e ele é secado com ar natural. Então esse foi jogado ar quente e então o processo de secagem foi acelerado.
Normalmente, quando você acelera o processo de secagem, você confere um teor maior de açúcar na folha. A folha fica mais açucarada. Então você vê que é uma folha mais açucarada. Essa é a percepção que nós temos. Tá vendo? De uma folha mais açucarada. E um tabaco mais doce também, na percepção. É porque quando você está num ambiente com muito cheiro, é muito difícil você sentir um cheiro dentro de um ambiente contaminado de cheiro. Mas ele tem um cheiro mais doce. Esse é o diferencial desse tabaco, Flue Courage. Ele foi fermentado e ele contém mais açúcar um pouquinho. Mas ele ainda está em processo de fermentação ou já finalizou? Ele finalizou. Ele finalizou. A temperatura você não está mais controlando aqui. Nada, aqui é fim de safra. Agora mesmo a gente só não pode deixar secar muito para poder fazer o manuseio da seleção. Mas agora já não tem mais processo propriamente de fermentação. Esse cheiro que vocês sentiram é normal. É uma microfermentação porque é abafado, ele microfermenta um pouquinho. Não, esse aqui já foi passado a mão. Esses outros, esse é descarga, aquele é descarga e esse ainda não foi passado a mão. Esse já foi selecionado. Então. Isso, esse já, desculpa, esse já houve uma pré-seleção. Já passou a mão nele, já espalmou, já tirou os fumos quebrados dele, entendeu? Daqui para a fábrica. Isso, já tirou. Então agora ele vai ser passado a mão de novo e já vai enfardar. Então agora o próximo passo dele é enfardar. Esse daqui é aquele ali, ó. Olha como esse tá feio. Esse é descarga. Caramba. Descarga. Tudo é descarga. Aí vai para onde esse material? Essa descarga a gente vai enfardar e a gente usa como short filler. Short filler é um tabaco ótimo para short filler. Esse tabaco tem a mesma qualidade do outro. De um modo geral, o problema desse tabaco é que ele apresenta algum defeito, algum furo, algum rasgo. Ele está quebrado. Esse que eu peguei até que tá bonzinho, porque você tem modelos aqui bastante quebrados. Mas esse tabaco não tá ruim. Esse tabaco tá bom. Esse tabaco Aqui tudo vira tão short de fumo picado, short filler, tudo vai virar talves aí. Vai virar talves aí. Tudo vai virar talves. Termina com o enfardamento, né? E aí do enfardamento ele vai para um outro sítio que nós temos, que é onde a gente faz o estoque. E aí, nesse momento que a gente enfarda, ele vai para no mínimo 2 anos ou 3 para a gente poder usar ele. Ou seja, ele passou por todo esse processo, né? Que foi o plantio, depois a muda, depois pendura para curar, depois seleciona, fermenta, enfarda. Isso tudo aí é 1 ano, mais ou menos 1 ano. E aí depois ainda, no mínimo, mais 2 anos para envelhecer. Por quê? Porque no fardo ele vai mudar um pouquinho. Ele vai casar os aromas ali naquele fardo, né? Ele vai homogeneizar e ele vai casar, que é trocar cheiros, digamos assim. Então ele vai ficar com o mesmo cheiro e com a mesma umidade. E aí acaba também dando uma microfermentada ali naquele fardo. Então ele vai ficar um tabaco mais tranquilo, mais descansado. Acaba perdendo alguma coisa de amônia também no fardo. Então 3 anos. No mínimo 2, para a gente mexer nele. Antes de 2 anos a gente não mexe. O ideal sim, 3 anos, 4 anos. O ideal. The thrill is gone away. Oh, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry.